No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu fecho essa mensagem com essa frase de Jesus: eu e o Pai somos um. Então nós podemos observar aqui que não há uma rivalidade entre pai e filho, que não são dois inimigos colocando força para ver quem é que manda, ou que aquele filho é um objeto de discórdia, de contenda entre o casal, né? Mostra a unidade dessa família. E é sobre essa unidade, querido, que eu quero estar assim comentando aqui nessa manhã, para que junto possamos entender como que funciona. Primeiro eu fiz esse comentário dizendo assim, todas as pessoas trabalham e desejam ser bem-sucedidas. Você concorda comigo? Você trabalha para quê? Para ser bem-sucedido. Para aqueles seus sonhos que talvez sejam mais longos, as despesas e os alvos, você vai precisar de mais tempo, mas você está trabalhando para que aquilo aconteça. E não é uma casualidade que tantos pais dedicam parte da sua vida com o propósito de poder dar o melhor para os seus filhos. Isso também não é uma realidade? Existem várias fases da nossa vida. Existe aquela fase do período que você está solteiro, que você começa a ganhar seu dinheiro, você começa a comprar as coisas que seu pai não pôde dar, ou não falou que não iria dar, porque teria outras prioridades. Existe a fase do próprio namoro, em que você quer mostrar que tem o que não tem, né, para impressionar. Essa não é uma fase também? E existe uma outra fase quando o namoro fica mais sério e você vai dizer, olha, eu tenho que dizer umas verdades, as coisas não é bem assim. Existe a fase do casamento, aonde traz uma preocupação muito grande para o casal, e o homem traz esse peso sobre ele no sentido de, não a pessoa, né, mas a responsabilidade. Estou tirando alguém da sua casa, onde tem um padrão X, e eu não posso ainda oferecer isso, porque estou iniciando a vida. Existe a fase quando você tem os seus filhos. Essa, para mim, é uma das fases mais difíceis, porque você, como homem, esquece de você. Pode olhar essa fase lá nas suas fotos, que você vai ver isso. A mulher também esquece dela, porque todo recurso, todo dinheiro é voltado para aquela criança. E essa fase vai passando, e neste período você trabalha muito aí até a fase em que você consegue colocar o seu filho na faculdade e formá-lo. E para isso, o que você precisa fazer? Você se dedica toda a sua vida com esse propósito de poder dar o melhor para os seus filhos. Mas a pergunta é, o que de fato é melhor para a nossa família? Será que nós sabemos? Será que tudo que você fez achando que era o melhor, de fato, isso foi bom? As mudanças que têm acontecido na sociedade, as necessidades, e que mexe, né, com os princípios, com a rotina da nossa vida. Sem falar na modalidade home office, que parece bom trabalhar em casa, mas com o tempo você vai perceber que trabalha muito mais quando você está em casa, e que aquele lugar, que era um lugar de você chegar, de descanso, passa a ser um ambiente de trabalho. E mesmo essa pessoa estando presente em casa, ele está ausente. A realidade é que o tempo passa muito rápido. E essa perda não será perceptível agora, porque afinal você está entorpecido com a sua verdade. Eu estou me esforçando para dar o melhor para a minha família. Mas eu posso afirmar que essa maturidade um dia vai chegar na sua vida. A maturidade é quando você cai em si para analisar o seu comportamento. O que
eu fiz e que eu não faria novamente. Você já parou para pensar nisso? O que eu me arrependo de ter feito que não tem como retornar? Quando você tem essa maturidade, começa a ter essa maturidade, você dará conta do quanto você perdeu a chance de estar em família. E mesmo querendo ou não, gostando ou não daquilo que seu pai ou sua mãe fez, você acaba repetindo as mesmas coisas. Porque não é uma mudança de comportamento, é mais do que isso. É uma mudança em que você precisa pedir a graça e a bondade de Deus. Se você tiver a felicidade, querido, de ter bons filhos, eles dirão: nós perdoamos, pai. Mas o tempo não perdoa. Pois já não existe mais esse passado e nem essa criança, e muito menos essa afetividade. Eu quero, com esse comentário, fazer com que você reflita sobre o que você está fazendo. Eu estou fazendo o meu melhor para o meu filho. Enquanto estou falando isso, o filme já vai ser projetado aqui. Eu estou fazendo o melhor para o meu filho. E será que isso tem sido bom? O que eu posso fazer, né, para que seja algo melhor? Vamos ver esse filme, por favor? Pode apagar essa luz? Meu Deus. Funciona. Ele não vai te levar lá. Me levar para onde? Ao momento em que ele morreu. Você não estava lá. É claro que não estava. Ele não vai te levar lá. Pode me levar na última vez que eu o vi, por favor? Calma. Você não estava lá. É claro. Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa muito melhor. Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? Mas, se olhar isso... tem razão, pai. Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Mais barato. Surpresa! Oi, vovô. Meu Deus. Tem razão, pai. Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Surpresa! Quando você ficou tão bonitão? Oi, vovô. Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos. Uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça esse gesto pra mim. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas Vamos ele fazer o fechou. seguinte. Ei, por favor. Não se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, Vamos pai. fazer o seguinte. Você não quer saber como é Eu que sei eu como faço? você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Pelo menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber Você sempre como é soube. que eu faço? Você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar Tá bom. trabalhar? Desculpe ter vindo sem avisar antes. Você sempre soube. Eu te amo, filho. Tá bom. Tchau, vovô. Eu te amo. Desculpe ter vindo Pai. sem avisar antes. Pai, Eu te amo, filho. pai. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. Pai. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo.
Eu também te amo, pai. Eu te amo, filho. Sentirei sua falta. Eu também te amo, pai. Você sabe, né? Adeus. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Ok. Aqui nós vemos nesse filme, um filme de 2006, 3 gerações. E neste exemplo nós podemos observar, né, a necessidade de dizer eu te amo para os nossos filhos. Eu sei que talvez você nunca tenha ouvido isso do seu pai, mas dizer eu te amo não é simplesmente, né, algo verbal. Às vezes ele não sabe falar essa palavra eu te amo com vergonha, mas tem na sua maneira, na sua linguagem de amor, demonstrar o quanto de fato ele te ama. Nós podemos observar aqui que este homem não teve a oportunidade, perdeu a oportunidade, porque envolvido com tantos trabalhos, para participar, né, desse momento em família. Eu tive esse privilégio, querido, em um período da minha vida, que existiam coisas que eu não conseguia entender, né, no meu relacionamento com meu pai. E eu lembro que na época, a minha psicóloga, ela falou assim: Emilson, você já falou isso para o seu pai? E aquilo ficou na minha mente. Eu nunca tinha perguntado, né, porque a minha interpretação era algo certo e não podia ter uma outra explicação. E eu ganhei essa coragem e eu pude perguntar isso para o meu pai. E depois dessa pergunta que eu fiz, e passou 2 ou 3 dias depois, ele entrou em coma e nunca mais nós conseguimos nos comunicar. Durante 1 ano e meio na cama, até vir a óbito. Mas como que aquela palavra, aquele momento foi assim oportuno para a minha vida, para ver que eu estava errado, né? E que meu pai, na sua linguagem de amor, de fato, nunca tinha dito que me amava. Mas com seu gesto, ele falava, né, o quanto ele se importava comigo. Então, eu quero que você pense sobre isso, querido. A vida não espera e o tempo passa muito rápido. E o amanhã pode não existir. E os nossos filhos não são objeto de disputa, de briga. Sejam vocês estando junto ou não. A criança não pode pagar por essa fatura de irresponsabilidade ou de coisa que você não conseguiu resolver em família. Vamos fazer uma oração para que a gente possa entrar no texto. Senhor, eu quero pedir que nos ajude nessa pequena reflexão a ver como podemos, no momento onde tem tantas feridas, tantas pessoas que às vezes têm dificuldade de perdoar, tantos pais que não compreendem o que estão fazendo, não é bom, tem sido prejudicial. Nos ajude, Senhor, porque se o Senhor não abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas ruins dos nossos pais. E eu tenho certeza que aquilo que é bom a gente quer permanecer. E aquilo que é ruim a gente não quer perpetuar de geração após geração. Que assim seja, que o Senhor seja glorificado. Amém. Jesus aqui vai nos dar um exemplo de como poder ser filhos e pais bem-sucedidos no relacionamento. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus aqui está usando uma figura de linguagem entre a ovelha e um pastor, que simboliza também a figura de Jesus como pastor e as ovelhas como nós, a sua igreja. Então observe, para que o pastor
e a ovelha tem um bom convívio, um bom relacionamento, algo precisa acontecer. Não basta simplesmente a figura de um pastor, a figura de uma ovelha, não basta simplesmente a figura de um pai, a figura de um filho. Precisa ter algo para que possa haver uma boa comunicação. Uma vez não tendo essa boa comunicação, ou a maneira com que nós falamos, isso pode ser tremendamente desastroso para os lares. As ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27. Para que as ovelhas possam ouvir, o pastor precisa fazer o quê? Falar, não é verdade? Então, essa é a maneira que o pastor e a ovelha se comunicaram, né? Então ele vai dizer aqui o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Às vezes nós encontramos essa dificuldade, e é uma realidade de muitos aqui. Precisamos entender que a relação entre pais e filhos mudou muito. Eu aprendi rapidamente dar a bênção aos meus pais, né? Pedir a bênção quando eu chegava e quando eu saía de casa. Tem alguém aqui que ainda faz ou que fez isso? Pedir a bênção, né? Mas a geração mais nova já não tem essa cultura. Será que por não ter essa cultura é porque você não ensinou, ou porque eles viram que isso já não é mais a realidade? O que é pedir a bênção? E isso foi ficando ali no passado. E por não falar, eles não estão sendo abençoados? Lógico que não. Então veja, a cultura vai mudando conforme há uns dias atrás que eu estava falando, né? A minha filha nunca me chamou de Senhor. Até na igreja eu acho estranho quando alguém me chama de Senhor, né? Porque eu não tenho essa cultura. Aliás, eu tenho essa cultura, né? Em termos com as autoridades, né? Mas de cultura familiar. Mas no meu relacionamento, na minha família, eu já não coloquei essa cultura. Não, minha filha, você tem que chamar de Senhor. Não, é pai. E nem por isso não quer dizer que falta respeito. Existe uma outra cultura que era muito comum também, né? Nos nossos dias, e muitos pais repetem isso, que os filhos odeiam. É quando você vem com seu filho e você diz: fala com fulano, fala com ciclano, você já deu bom dia? Tem algum filho aqui que diz assim: pastor, eu odeio quando isso acontece comigo. Eu sou um, odiava isso que meu pai falava, né? Imagina a nova geração agora. É horrível isso, né? Você tem que ensinar em casa, e depois você corrige em casa, se você assim quiser, né? E eu consegui entender isso quando a minha filha, uma vez falando para mim, ela falou assim: pai, os seus amigos não são meus amigos, né? Na hora eu tomei isso um choque, né? Mas a gente tem que entender isso. Os amigos da minha filha são amigos dela, que eu conheço, mas não são meus amigos, de vai na minha casa. Não existe essa liberdade. Então nós podemos observar que com o passar do tempo as culturas vão mudando, mas você que vem dessa cultura, você quer impor algo, e aí começa a ter esse choque. Então, em relação à comunicação, não adianta hoje você, pai, falar mais. Eu sou o pai, e você mora aqui nessa casa, você tem que obedecer. E pronto. Não funciona isso. Esse argumento não funciona. O seu filho pode até ficar calado, mas você vai criar uma revolta. Você vai criar um ambiente hostil, desnecessário. Aqui sou eu que mando, aqui sou eu que banco. Me explica, para que isso? O que isso vai mudar na cabeça daquela pessoa que não sabe nem o que é bancar uma casa? Então, nós também precisamos aprender com os nossos filhos. Agora escuta só, os filhos, e que os pais digam: caramba, que tristeza. Você acha que você não pode aprender com seu filho, pai? Amém?
eu aprendo muita coisa. Aprendo muita coisa. Se você não se aliar os seus filhos aos mais jovens, você vai ficar desatualizado. Você pode ter toda a sua formação. A sua formação de 10 anos, não é mais... os ensinos mudaram. E você precisa estar sempre se atualizando. A falta dessa atualização faz com que tenha esse choque de crise mesmo, de gerações totalmente diferentes, de um pai que mostra no vídeo que fazia uma brincadeira, que aquilo para ele era importante, mas para outro filho aquilo já era chato, porque sabia como que era. Diz, a sua voz tem que transmitir amor, respeito, segurança. A sua voz, pai, como essa autoridade, não transmitir raiva, ódio, perseguição e, pior ainda, preferências. As preferências familiares, elas são um veneno nos relacionamentos. E nós sempre vamos ter aquele que tem mais de um filho, ou às vezes que tem só um, né? Mas tem preferência mais pelo pai ou pela mãe, porque tem mais afinidade. Cabe a você, por aquele filho que tem mais afinidade a você, levá-lo a também admirar aquele que ele não tem tanto afinidade assim. Eu sei que isso é difícil, porque quando se trata daquilo que é favorável para nós, né, a gente esquece que se eu estivesse do outro lado, como que eu ficaria? A ovelha, querido, é um animal que se assusta com muita facilidade. Para que ela ouçam essa voz, a voz do bom pastor, ela tem que ser mansa, suave e tranquila. A realidade da vida é bem diferente. Nem sempre nós conseguimos ter essa tranquilidade. Nem sempre nós estamos bem. Nem sempre conseguimos fazer com que os nossos filhos nos ouçam. Aqui no versículo 27, a segunda parte, eu as conheço e elas me seguem. A realidade é que se você conseguir se comunicar bem, vai mostrar o quanto você conhece os seus filhos. E naturalmente eles te seguirão. Isso é algo natural. Mas será que você conhece, pai, o seu filho? Talvez você conheça os gostos, os hábitos, de quando ele era pequeno. Mas e agora? Ele cresceu, ele mudou. Muitas coisas que eu comprava para minha filha, eu vi que hoje ela já não gosta, não usa mais. Eu estou sempre atualizando. Mas tem uma coisa que não mudou, que ela gosta até hoje: dinheiro. É o melhor presente para você dar a qualquer pessoa. Cabe em qualquer idade, qualquer raça, qualquer altura, se é magro, se não é. Dinheiro cabe certinho. Ô glória! Fala a Deus, os pais aí, né? Eu as conheço. Lembro de uma frase que minha filha me disse: pai, os filhos nunca contam tudo para os seus pais. Filhos, isso é verdade? Hã? E aí? Seu pai não está te vendo, não, só eu que estou vendo você aqui agora. Não conta tudo. Porque você é aquela figura de respeito. Mesmo você querendo, eu sou meu melhor amigo do meu filho e da minha filha. Não, você vai ser sempre pai. Não tem como ser o melhor amigo. Você não vai conseguir estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E sempre a figura de pai será aquela figura mais forte. Mas existem coisas que nós precisamos conhecer e observar. Quando há uma boa comunicação,
Quando você entende que não precisa ser aquele pai, posso falar a palavra chato aqui? Fica chato? Aquele pai cri-cri, que acha que tem que toda hora corrigir, toda hora colocar limites, toda hora dar exemplo. Quem é que vai conseguir andar com uma pessoa assim? Diz aqui que eu a conheço e elas me seguem. Existem coisas, querido, que você sabe que aquilo vai provocar, vai irritar, vai criar um mal-estar. Você já sabe, você convive com aquela pessoa. Para que fazer aquilo naquela hora, naquele momento? O que você está fazendo? Você está cada vez afastando mais os seus filhos. E eu conto sempre mesmo os meus exemplos, porque para mim, o Evangelho não é só aquilo que você prega de 2000 anos atrás. E a sua experiência? E o que você vive na sua casa? Se você não tem nada para contar, então desculpa, querido. Esse Evangelho é só teoria, mas ainda não entrou na realidade da sua vida. Quantos momentos, eu não lembro uma vez que eu tenha chamado a minha filha para ir trabalhar comigo, no período que eu trabalhava com vendas, e ela ia. Pai, você vai para onde? E naturalmente ela ia, fazia as entregas, tudo comigo. Era certo, no final da entrega tinha que ter um lanchinho, mas ela ia. E naquele momento não tinha um papel do pai que corrige, mas alguém que ia conversando, alguém que ia falando das coisas da vida, zoando as pessoas que estavam na rua, brincando, fazendo qualquer coisa. E o tempo passou, querido. E mesmo hoje na vida adulta, eu não lembro um momento também que eu falei, eu vou para tal igreja, filha, vai comigo, porque eu vou falar sobre família, né? É bom que tenha lá a esposa, que tenha a mãe, que tenha a filha. Eu nunca lembro de ter pedido isso. Mas foram vários os momentos que eu estava me arrumando. Às vezes a Cristina não podia ir. Pai, você está indo para onde? Eu vou em tal igreja pregar. Espera aí, eu vou com você. Então, quando há uma boa comunicação, querido, os filhos te seguem. Eu estou certo nisso? Mas quando não há um bom relacionamento, os filhos querem estar onde? Longe de você. Há tempo de rever e corrigir isso. Porque para que isso acontecesse, eu precisei fazer muitas correções na minha vida. E essas correções vieram por causa da palavra do Senhor. E no versículo 28 vai dizer que o retorno de quem aprende a ouvir. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja, aqui está um filho trazendo a sua linguagem como pastor e mostrando da onde vem toda essa confiança dele. Qual o retorno daqueles que ouvem, daqueles que o seguem? No caso aqui do bom pastor está falando sobre vida eterna, algo vitalício para toda a vida. Não tem coisa melhor, querido, do que a família. Escuta isso. A igreja, ela não consegue substituir a família. Não, eu não quero mais a família, agora a minha família é só a igreja. Ela substitui no caso quando você não tem. Quando você não tem esse contato familiar, mas a igreja sempre vai impulsionar você em direção à família. Porque quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, o que vai segurar vai ser a família. Isso é certo. Então esse relacionamento, se ele for bem trabalhado agora, ele é vitalício, não importa. Quando você já estiver fraco, com certa idade, e o filho dizer, não, agora é minha vez. Eu lembro de um irmão aqui, que estava lá no grupo, né, João? Não vou falar o nome dele, não.
Ele falou que o pai dele sempre cortava o cabelo de um jeito que ele odiava. Os irmãos do grupo aqui sabem. E aí foi a vez que o pai dele pediu para cortar o cabelo. E ele foi e fez o corte pimpão. Eu falei, tá vendo, pai? É assim que eu sentia quando você obrigava eu a cortar o meu cabelo. Ele olhou, filho, eu não sabia, que coisa horrível. E nós rimos muito. Esse relacionamento vitalício, querido, ele permanece, mesmo quando seu filho está longe. Todo final de semana, praticamente, a minha filha, mesmo estando longe, eu caminho com ela. Você sabia disso? Caminho. Ela liga. Pai, vamos caminhar? Às vezes eu estou cansado. Está com tempo? Estou, filha, vamos lá. E ela vai caminhando e a gente vai conversando ali em casa. Né? Como que é importante, querido? Não importa a idade, aonde esteja. Pensa sobre isso. Vai chegar um tempo que os seus filhos precisarão ir embora. E que talvez a sua esposa ou o seu esposo não esteja mais com você. Por morte, por qualquer outra situação. E aí você vai olhar para o seu passado. E o que eu fiz? Para que essa pessoa não tenha mais essa afinidade e esse relacionamento. Jamais perecerão. Esse perecer aqui tem o mesmo sentido de morte, né? Está fortalecendo a palavra vida eterna. Vocês terão vida eterna, pois jamais morrerão. Um relacionamento sadio, querido, pautado na palavra de Deus, com respeito. Mesmo não concordando com as ideias dos seus filhos, isso independente se é cristão ou não, bota isso na sua cabeça. Uma vez uma pessoa extremamente radical, uma equipe que eu trabalhava, disse, se meu filho tomar essa decisão e ser isso, eu expulso de casa. E eu olhei para ele e disse, você não sabe o que você está falando, querido. Primeiro você vai sentir a dor pelo seu filho tomar essa decisão horrível, mas você vai sentir a outra dor maior, porque é o seu filho. E você vai estar expulsando de casa para quê? Se dentro do seu lar você não conseguiu ajudá-lo, fora, aonde ele vai encontrar ajuda? Então, querido, nós precisamos observar isso. Não deixe os relacionamentos morrerem, porque quer ele seja cristão ou não, ou quer a decisão que ele tome na sua vida, que vai contra talvez até a palavra de Deus, continua sendo seu filho ou filha. E é esse amor de mãe, de pai, é essas orações, querido, que farão a diferença. João 11, versículo 25 e 26, ele vai dizer, esse filho vai dizer, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui ele lança uma pergunta. Você crê, querido, que através de Cristo, esse relacionamento familiar possa morrer? Eu acredito, querido. Eu acredito que o Senhor vai poder nos ajudar em muitas coisas. João 10, 28, no finalzinho, vai dizer assim, ninguém as poderá arrancar de mim, da minha mão. Jesus aqui está falando de autoridade e poder, de garantia absoluta. Pode confiar que eu te protejo. É essa segurança que as pessoas precisam encontrar. E que os filhos sempre vão estar olhando para nós. Então, para aqueles pais que não vieram, não puderam estar lá no café, eu estava falando sobre isso, sobre essa segurança. Há poucos meses, eu fui fazer uma trilha com a minha filha de carro, e o lugar era bem estreito, e não sabia que a estrada estava tão ruim, só dava para ir, não dava para voltar. E eu comecei a ver o perigo, e
falei, o que fazer? Mas o pai mantém aquela cara de paisagem, não é verdade? Aquela cara segura. E aí, pai, vai dar? Filho, fica tranquilo, está tudo bem. Na última curva, um lugar extremamente apertado, já tinha caído uma barreira. E eu falei, e agora? Pai, o que nós vamos fazer? Só falta essa curva, filho. Ela falou, pai, você já passamos por 3 ou 4 curvas que você falou que só falta essa. Fica tranquilo, filho, fica tranquilo, já estamos chegando. E aí quando chegamos no topo, e aí eu falei assim, antes de eu falar, ela disse, pai, você é muito doido. E eu falei, você também por me acompanhar. E aí eu falei, ufa, graças a Deus. Eu estava desesperado. Ela falou, pai, você estava desesperado? Lógico que eu estava. Mas você transmitiu essa cara de tranquilidade. Eu falei, esse é o papel de um pai, de passar aquela tranquilidade. E ela falou, pai, você é muito doido. Eu falei, eu sou, mas você também é. Bom relacionamento, querido. E nessas coisas, eu sempre digo, nós estamos escrevendo a nossa história. Para você um dia lembrar, um dia subi naquele lugar com meu pai, e aconteceu isso e aquilo outro. Ninguém vai poder arrancar, querido, das suas mãos os seus filhos. Quando você se comunica, quando você se relaciona, quando você entende que tem horas que precisa ser amigo, tem horas que você precisa deixar algumas coisas passarem. Tem momentos que você vai precisar se calar, só orar, mas tem momentos que você vai precisar se impor também e corrigir, é óbvio. Mas quando há esse bom convívio, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uma filha uma vez me disse para mim assim, eu não quero sair da minha casa. E praticamente o pai falou, filho, você já fez tantos anos, você precisa tocar a sua vida. Quando o ambiente é bom, os filhos não querem sair de casa, você sabia disso? Tem um lado bom, né? Mostra o quanto o ambiente da sua casa é sadia, porque quem vem de um lar de confusão, de contenda, de bebidas, né? Não quer parar em casa, é óbvio. Mas quando o lar é agradável, você como pai precisa ir empurrando o seu filho para a realidade da vida, porque você precisa também viver, você e a sua esposa, e desfrutar também de coisas que no período como filho você não vai conseguir de maneira nenhuma desfrutar. Filhos que se relacionam bem com seus pais são seguros, porque ele consegue entender, ele é bem instruído, ele tem base, ele olha as coisas que estão acontecendo. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 29, meu Pai que as deu a mim. Ele aqui tinha total convicção de que a fonte de bênção vem do Pai. Sem o apoio seria impossível. Mesmo com poucos recursos que eu tive dos meus pais, mas eles deram o melhor que tinham. Me deu uma casa, me deu recursos para que eu pudesse se manter, me ensinou, porque eles não tinham recurso suficiente para já começar a ganhar dinheiro. Eu tinha a certeza que todo final de semana, o meu pai, mesmo com as suas dificuldades, estava em casa, e eles viveram assim, né? E eu pude ver vários momentos de gesto, de amor, de carinho do meu pai com a minha mãe. Jesus aqui estava dizendo, estava olhando e vendo a segurança que o pai dava para ele, estava reconhecendo. Sabe, irmãos, é possível que nem tudo que aconteceu na sua família foi bom, mas será que você consegue reconhecer? E que se não fosse esse apoio do seu pai, ou do seu avô, do seu tio, alguém que representou essa figura, você não estaria na condição que você está hoje. Eu queria chamar a sua atenção, principalmente para os pais separados.
seu filho ou a sua filha vai precisar dessa figura. Você tem filho ou filha. Não tem essa agora de final de semana viver uma vida de solteiro. Não tem. Você tinha que ter pensado nisso antes. Uma vez que agora você é pai, seus finais de semana, primeiramente precisa ser liberado para os seus filhos. Pensa sobre isso. Não é haver somente nos dias dos pais. E você vai querer depois, quando ele cresça, lembre de você nesse dia? Não vai lembrar. Quando o filho e o pai desenvolvem um bom relacionamento, eles têm como herói. Sabe, quando acontece qualquer coisa, é muito interessante isso, né? Eu ouvi na minha casa, leva lá que meu pai resolve isso para você. Bom relacionamento, querido. Será que você tem visto? Você tem sido um herói ou um carrasco dos seus filhos? E possivelmente, filho, você que está sofrendo por isso, precisa conversar com o seu pai. Você vai ver que a história que você está repetindo, você está passando, foi a mesma história que ele passou e não está talvez percebendo que está fazendo a mesma coisa. Versículo 29, segunda parte. Pois o meu pai é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu pai. Sente a confiança de Jesus. Ele recebeu algo, sabe que foi o pai que deu. Ele reconhece que ele é maior do que todos. É assim que nossos filhos nos veem. E mostra o quanto ele se sente seguro. Ninguém pode arrancar da mão de meu pai. E aí finaliza dizendo: eu e o pai somos um. Olha que coisa legal. Jesus aqui não está anulando a sua identidade e nem de seu pai. Ele é um com o pai no modo de pensar, sem haver discordância. Pai, o que você decidiu? Foi isso. Tá bom, pai. Assim sempre foi a minha atitude na minha liderança na igreja em que eu estive. Nem tudo era da maneira com que eu pensava, e eu passei por vários líderes, bons e líderes ruins, mas uma vez decidido, é isso que nós vamos fazer. Não tinha discordância no sentido à parte, que besteira, para que isso? Sem comentário nenhum. Porque eu acredito que a igreja é a instituição levantada pelo Senhor e Deus vai estar dando a orientação na hora e no momento certo. Aleluia! Mas a esperança para os filhos que hoje são pais e que nunca tiveram pais presentes, a esperança para os filhos que hoje são pais ausentes, e mesmo estando no lar, são pais ausentes. Eu acredito que sim. A esperança porque a palavra de Deus promete. Jesus teve um excelente pai, porém eu sei que nem todos tiveram essa mesma felicidade. Você não escolheu. Seu pai, é difícil até você se relacionar com Deus como pai, porque a sua lembrança não foi nada boa. E aí no Salmo 68 vai dizer, olha, o que resolver numa situação como essa? Que eu não tive um pai como Jesus teve. Eu não o vi como herói, pastor. Eu vi como uma coisa muito ruim mesmo. Talvez nem seja, mas porque a sua mãe, com raiva do seu pai, criou essa fantasia para que você se afastasse. E hoje você paga essa fatura bem alto. Numa situação como essa, eu posso me tornar um bom pai? Olha o que a palavra de Deus diz.
que Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas o rebelde vive em terra árida. Eu vou repetir novamente. Pai para os órfãos. Quantos aqui tiveram pais, mas se sentindo órfãos? Seu pai nunca falou nada com você, a não ser te bater, te corrigir, te castigar ou te desprezar. Talvez você conheceu o seu pai depois de adulto, mas sem sentimento nenhum. Ele diz que para essas pessoas, ele se coloca nessa posição. Eu sou pai para os órfãos. Ele dá o lar para os solitários. Ele liberta você dessa prisão, querido, para que você não fique preso ao passado, mas que seja próspero. Se meu pai não fizesse isso, eu não estaria nessa situação. É verdade. Mas o que você está fazendo agora para mudar isso? Uma das primeiras coisas que você vai precisar aprender a fazer, e é difícil, e aí é onde entra o papel da igreja, é você aprender a perdoar. Perdoar é ficar no prejuízo. Mas perdoar também é não carregar aquela pessoa, arrastar aquela pessoa pela sua vida o tempo inteiro. Libera. O que já aconteceu, talvez você vai precisar conversar, desabafar. Talvez você não vai conseguir fazer isso com o seu pai, mas a igreja vai poder ser esse lugar onde você vai poder abrir o seu coração. Você poderá escolher a prosperidade ou a terra árida. A escolha é sua em aceitá-lo como pai, Deus, ou odiá-lo. Há muitos que têm essa raiva, essa revolta com Deus. Quando você começa a conversar, como pode Deus ter feito isso comigo? Na verdade, toda a raiva, todo o rancor que é projetado nessa figura é por causa do seu pai. Mas Deus aceita que você jogue toda a sua raiva, todo o seu rancor sobre ele. Nós, seres humanos, não conseguimos suportar isso. Mas Deus é capaz. Eu afirmo para você nessa manhã que você pode receber um abrigo ou viver em terra árida, repetindo as mesmas coisas que você odiou em fazer. É tempo de mudar. É tempo de libertar dessa prisão, pai. Se você teve um pai tão ruim. É tempo de você sair dessa solidão, de quebrar essa rebeldia, porque você cresceu. Talvez como eu fiz. Alguém que me encorajou a conversar com meu pai, e eu consegui entender que muitas das minhas revoltas poderiam ter sido diferentes, de uma maneira mais sábia, se eu tivesse essa coragem que eu demorei tanto tempo para ter. Eu quero pedir que toda a igreja esteja de pé. E eu quero fazer essa oração. Eu sei, se fosse fazer uma oração para as mães, elas viriam todas aqui à frente. Mas pai, homem, primeira coisa que o homem pensa, que vão pensar de mim? Eu sou homem. Mas eu vou te desafiar a si mesmo.
Tem algum homem aqui que gostaria de receber essa oração nesta manhã? Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu preciso. Obrigado, que nós temos homens aqui de coragem. Aleluia. Obrigado. Deus, nesta manhã, vai estar libertando você dessa prisão que seu pai te colocou, que você interpretou de maneira errada. Você não vai viver mais em terras áridas, mas em terra próspera. Quero que a igreja estenda suas mãos. Talvez você seja esse pai tão violento. Em um período da minha vida eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, até eu tomar um susto. E disse: o Espírito Santo falou para mim, você precisa mudar. Você não está se vingando do seu pai, você está se vingando da sua filha, jogando toda a raiva em coisas que não tem nada a ver. Aquilo que você não gostou, você está fazendo a mesma coisa. Ah, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos de cada um desses homens que estão aqui nesta manhã, Senhor. Para que o Teu Espírito possa falar e mostrar, para que você possa mudar a sua atitude, a maneira de agir, e ser um homem segundo o coração de Deus, cheio da presença, cheio da bondade, cheio da misericórdia do Senhor, cheio da fidelidade, renovado por Deus, em graça, em bondade e misericórdia, para que a sua casa possa desfrutar e você ser um homem diferente. Aleluia! Eu creio nesta manhã que Deus está quebrando muitos grilhões aqui, aleluia! E que Deus vai estar mudando o seu coração, querido. E a sua mudança vai fazer com que os seus filhos também mudem. Que queiram andar junto com você, porque está vendo a mudança. E você vai poder ouvir do seu filho essa mesma palavra de Jesus. O seu filho dizendo: eu e o Pai, nós somos um. Nós somos amigos. Quando eu quero sair, eu lembro: pai, vamos comigo. Seus filhos não terão vergonha de você, porque há um bom relacionamento que o Senhor vai trabalhar no seu coração. Pai, fazemos essa oração gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. A todos os homens aqui, eu quero agradecer pela sua coragem de dar esse passo à frente. Pode voltar para o seu lugar, que Deus abençoe a todos. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode declarar isso nessa manhã? Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Declare isso nessa manhã com fé. Em todo tempo tu és tão bom. É sempre tempo de começar, Pai. Você pode experimentar na presença do Senhor e viver um novo tempo. Estar na presença do Senhor implica num divisor de águas para a tua vida. De viver no temor dEle, receber a direção dEle, viver em retidão. Às vezes, errando sim, mas procurando viver na presença dEle. É resultado de vitória, amém? Que você nessa manhã tenha um dia abençoado. Que você nessa manhã reflita sobre o seu papel. Que você nessa manhã saia daqui pensando: eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um pai relevante na vida do meu filho, amém? Que nós mulheres também, esposas, possamos cooperar com esse papel. Nós também temos a nossa responsabilidade. Filhos, obedeçam aos pais para que tenham vida longa. A palavra de Deus fala isso também.
Ainda que os pais errem, vamos honrá-los, amém? Então que nessa manhã nós possamos sair daqui tocados pela presença do Senhor. Que você, pai, tenha um dia abençoado. Que os filhos liguem para você, que você ligue para eles se estiverem distantes. Sejam presentes, amém? Que Deus abençoe, bom dia a todos. À noite estaremos aqui. Eu poderia estar em qualquer